Beleza. Acho que é isso. Acho que é assim que dá, certo? Vamos lá. Boa tarde, boa tarde. Acabou a sexta-feira. Vamos descansar a mente um pouco e cansar mais o corpo. Porque o fim de semana que me aguarda, principalmente o sábado, vai ser um fim de semana cansativo. Vai ser um fim de semana de maior cansaço corporal. Mental, não. Estando com minha mulher, estando com meu pitoquinhas, eu com certeza tenho uma vantagem em relação a cansaço, em relação a estresse. Rapaz do céu, a Marginal tá linda, hein? Olha o que a gente encontrou já agora. Que beleza, que legal. Assim, se lá tá ruim, aqui tá ruim, vamos pelo lado razoável aqui. Cansaço, hoje mental, hoje muito cansaço mental. É o término de uma semana que, tentando compreender todos os percalços de um cliente em específico, esse que eu estou tratando aí meio que exclusivamente, né? Tirando tudo isso, ainda temos uma questão de má postura mesmo. Há uma endemia das pessoas nessa empresa em colocar uma pressão que não acerta e não ajuda o processo. Tentando tirar toda a questão de que eu fico nervoso, eu fico puto. Só entendendo assim, sabe? O dia inteiro, passando resposta, fazendo acesso remoto, testando, rodando, acertando, reparametrizando, fazendo várias e várias rotininhas. Não é assim, né, meu? As pessoas acharem, eu dei a seta, agora eu vou entrar. E não é assim que funciona, né? Bom, e aí, sabe, chega no fim da tarde, eu sei que os ânimos estão exaltados, eu sei que há pressão para todos os lados, eu sei de um monte de coisa. Mas aí chega no fim da tarde, você faz um acerto grande no programa, acerta quase tudo, uma grande parte, faltando tipo 10% de um enorme bolo de 90% resolvido. Eu não quero, obrigado, nossa, que lindo, que legal, evoluímos. Não quero. Eu só não quero que você caia numa pressão boba e inútil. Porque aí você receber, assim, num diálogo, no bate-papo, no chat online, assim, já acertei isso, e agora eu tô correndo para terminar aqueles 2 acertos, né? Aquela finalização. Ah, tá, olha aqui, ó. Olha só o que tá pegando aqui. Rapaz, caiu aqui, ó. Acidentezinho. E aí você ouve da pessoa que trabalhou com você 3 dias ininterruptos, viu você trabalhando e fazendo, sabe até onde é a sua responsabilidade e aonde não é a sua responsabilidade, e você fala, e aí ele responde, ainda? Aí eu respondo, o quanto antes eu te retorno. Para não ficar com, olha, sabe, eu sabe, não é culpa minha. Não, eu não sou assim, cara, pelo amor de Deus. Mas, para não ficar com encheção, eu vou e respondo isso. O mais breve possível responderemos. Ainda continua. Breve quando?
Aí eu só fiz outra resposta igual, o mais breve possível retornaremos. Fechei a conexão, porque eu não tenho mais o que falar. E me chateia não é o que ele perguntou, mas quem me perguntou. Porque, sabe, é um cara que tem um mês na empresa lá, e é um cara que entra com essa pilha gigantesca, mas enorme, essa gigantesca pilha, e não consegue, aos 37 anos de idade, não consegue mudar a fase da pilha, ou pelo menos apaziguar, não, tá bom, estamos indo aqui e tal. Cara, não aceite pressão sem argumentar, cara. Porque em determinado momento a culpa não é tua. É isso só, assim, eu não sei se eu me fiz entender, mas é assim, parece bobeira. Ele só perguntou ainda, e só perguntou breve até quando. E eu me ofendi. Não, é que assim, a circunstância em que ele perguntou não precisava ter perguntado, porque sabe o que acontece? Essa pergunta dele, ele sabe que não tem resposta. Ele sabe que eu não tenho o que falar para ele. Ele sabe até, inclusive, que não sou eu que tenho que falar alguma coisa. Ele sabe disso. Mas enfim, lamento, cara. Lamento a vocês que não pegam um décimo do bom senso e do senso crítico razoável que a dona da empresa que vocês trabalham tem. Impressionante. Enfim. Confiança a gente conquista, né? Vamos tentar conquistar. Pelo menos a minha parte eu vou tentar fazer. Não queria perder tempo com isso, eu só quis desabafar um pouquinho, só para soltar isso de mim. Falar sobre um assunto, era dois, mas eu já esqueci um. Tentei aqui trazê-lo de volta, mas não consegui. Então hoje eu estava lendo uma matéria muito interessante, que é um assunto que me chama a atenção, um contexto de assunto que me chama muita atenção e que eu acho muito assim, interessante. O Cauê Moura, que é um garoto, é um rapaz, ele tem 30 e pouquinhos anos, 32, 33, é da idade do Márcio, é um garoto da idade do Márcio. E ele é fantástico, para a idade dele é muito raro ter essa pessoa com esse senso de justiça, inclusive social, tão bem elaborado e tão maduro. Ele deve ter tido ótimos conceitos aí aplicados e entendidos. E ele é um cara que usa muito bem o seu canal nessa questão de não aceitar esse movimento direita simplista e injusto e incorreto. Ele contesta mesmo, ele vai para cima, ele faz raps sensacionais. Ele tem o seu canal do vlog, do YouTube, que eu acompanho tudo que ele coloca lá. Aliás, faz um tempinho que ele não coloca nada, né? Tomara que ele esteja bem. Enfim, é um garoto que me dá muita esperança que hajam mais como ele e que ele tenha bastante seguidores. Ele, o PC Siqueira, realmente são pessoas que são garotos que saíram da curva, felizmente souberam sair da curva em que a maioria da idade deles, da geração deles, não soube sair, não teve sensibilidade para sair. E mais alguns, o Henry Bugalhos, uma turminha boa aí, o Gabriel, nossa, o Gabriel do Nada Se Cria, ele tem 24 anos, mano. Que moleque de boa, que moleque ótimo. Ótimo mesmo. Enfim, tem aí uma turminha que dá pra gente ter um pouquinho de esperança, né? E o Cauê Moura costuma dizer uma coisa muito interessante. Cuidado com os seus ídolos. Tomara que os seus ídolos não vivam muito. Não é uma questão cruel, é uma questão só filosófica. Porque normalmente os nossos ídolos vivem demais e se transformam em vilões. Nossos heróis se transformam em vilões. Ele usou esse termo
algumas vezes para falar algumas coisas, mas da última vez que eu me lembro ele falou sobre o Elon Musk, que é o novo dono da Tesla lá, que está fazendo o projeto de levar o homem a Marte, é um multimilionário aí, super engajado aí e tal, cara com ideias muito boas, não só tecnologia, mas um contexto de avanço da humanidade e do pensamento humano, e é um jovem, né, ele não tem 50 anos, aí um cara que tem futuro a dar. E aí ele colocou sobre isso que assim, que pena, né? Pois é, ele é mais um dos casos dos meus heróis que viveram bastante para falar merda. E aí ele cita, eu nem lembro exatamente o que foi a mancada do Elon Musk, mas era alguma coisa um pouquinho pesadinha assim, de uma discussão meio separatista, meio racista que ele usou, né? E aí nesse sentido eu lembrei dele hoje, porque eu estava lendo uma matéria de uma moça, numa coluna do UOL, onde ela coloca, o título já me chamou muito a atenção, o que fazer se o seu ídolo se transforma num babaca? E é muito bem colocado por ela usa o ídolo dela de muitos anos, o Morrissey. O Morrissey apareceu para o mundo como vocalista dos Smiths, um cara que sempre lutou por causas humanitárias, igualdade, liberdade e tudo mais, contra preconceito, contra fobias, ele sendo gay, e com músicas e atitudes bastante boas, que as atitudes complementaram as músicas boas que ele fez no decorrer da sua vida. E ele essa semana completou 60 anos, e o pessoal todo, nas rádios que eu ouço a Brasil 2000 e a 89, muito mais a 89, eu prefiro a 89, mas ouço também a Brasil 2000, principalmente quando a 89 está com chanha na internet e fica travando. A Brasil 2000 é muito mais limpa nisso. E falando, parabenizando o Morrissey, que fez 60 anos de idade, e aí esse texto da moça vai na contrapartida, porque ela tem ouvido declarações medíocres dele, posições extremamente medíocres dele. Ele há alguns dias foi num programa de entrevistas e entrou com um bottom de um movimento inglês que é conhecidíssimo pelo discurso separatista, xenofóbico, completamente a favor do Brexit, ou seja, da separação da Inglaterra com o Reino Unido, esse contexto mesmo de um neofascismo, né? Esses dias, há algum tempo, ele deu uma declaração muito errada, muito ruim, muito mal colocada de que mulheres defendendo estupradores, no sentido de que muita mulher entra no quarto do cara fingindo que não sabe o que ele vai fazer. Ou muitas pessoas, enfim. A bike do cara, uma super. No meu tempo eu olhava e falava que isso aí era Caloi 10. E aí ela coloca que ela se decepcionou completamente. Ele acabou de lançar um disco novo. E ela tem ficou com essa dúvida, essa questão na cabeça de que, e agora, o que fazer, né? Porque realmente o cara se transformou num tremendo de um babaca, super reaça e tal, né? Aí eu tava me divertindo com aquilo. Eita, nós, realmente tem que chover agora, bro? Tava me divertindo com aquilo, assim, de olhar. E aí alguns amigos, imagina, que é isso e tal, né? Mas assim, talvez esses amigos estivessem pensando como eu. Porque o problema não é ela ter gostado do cara e hoje ele ter atitudes babacas. O problema é ela ter sido loucamente fã. E fã é irracional. E realmente, quando uma decepção vem com um ídolo de alguém que é fã, aquele cara que grita e chora durante um show, por exemplo, eu nunca vou conseguir entender isso. Acho que eu nunca tive um ídolo desta categoria. Sabe, eu costumo dizer que provavelmente se um dia, eu não sei se eu vou conseguir, eu acredito que não, mas se um dia eu entrar no Louvre e olhar a Mona Lisa,
talvez eu me emocione. Mas é só isso, eu me emocione, porque Leonardo da Vinci está entre as pessoas desse planeta, entre os seres humanos, na minha opinião, mais geniais que já existiram. Então, assim, eu entendo a questão de ser fã, mas eu não vou até um ponto a mais, porque sempre para mim foi estranho essa questão de adoração mesmo, de devoção. E aí é uma questão de um conceito relativamente religioso, de uma geometria religiosa de raciocínio e de comportamento, quando você lida com um fã, né? Com essa idolatria desmedida. Ih, me fudi grandão. Grandão, não tá chovendo fraquinho. Agora eu não paro mais. Vou chegar molhado em casa. E aí foi isso que ela mesma detectou no texto que ela fala. Essa é a diferença. É que esses meus amigos não são fãs que idolatraram a pessoa, mas sim pessoas que sempre gostaram da música. E aí eu coloco eu aqui, Marcos, nossa, que bosta de tempo, cara. Aí eu me fudi muito grande agora. De que isso, cara, assim, isso aconteceu comigo com o Caetano, isso aconteceu comigo com o Lobão, isso pode acontecer com mais algumas pessoas, isso aconteceu comigo com o Lenine. O Lenine nunca deu uma declaração ruim, ele continua com uma cabeça muito boa, mas infelizmente ele entre as gravações dele, ele que é um cara relativamente consciente, bastante consciente, uma música falando de rodeio, peão e tudo mais, eu não consegui ver crítica nessa música, então pra mim é mais uma homenagem e, cara, não precisa. Eu sei que é um nicho comercial de entretenimento, mas não precisa. Mas não é uma super decepção, eu não vou deixar de ouvir o Lenine por causa disso. E nem se eu fosse fã. E foi interessante pensar nisso, né? Pensar nesse conceito, pensar numa situação dessas, né? Que pena, né? Que pena. E quando o nosso herói se transforma num vilão, realmente é decepcionante, É chato de ver, de ouvir. Sabe, Bonovox decepcionou muita gente. Não se trata de mudança de estilo de música nem nada disso, eu não ligo pra isso, realmente não. Eu me decepciono e paro. Gilberto Gil tem músicas insuportáveis pra mim, mas ele continua sendo o cara genial de Domingo no Parque. Ele continua sendo o cara genial que fez Super-Homem a canção. Ele continua sendo o cara genial que fez Drão. Nossa, que coisa mais bonita do que Drão. Estou vendo um giroflex ali. Ou seja, temos uma viatura na nossa frente. Ainda bem que a chuva deu uma diminuída e não vai me encharcar neste momento, né? Mas diminuiu, mas já vai variar novamente, né? Então, assim, realmente, e o problema é a gente ficar velho, né? O que não é problema, pra mim tá tudo bem. Eu não ligo de não ir embora desse mundo. Muito pelo contrário, eu amo demais a minha vida por conta das pessoas que eu amo e que me amam. Não são muitas, mas são o suficiente pra mim, são mais do que o suficiente pra mim. Mas assim, é isso, a gente envelhece e a gente, na mesma medida dos nossos heróis, a gente também decepciona as pessoas. Não tenha dúvida disso. A gente também muda. Eu espero, meu filho, que eu não te cause grandes decepções. Mas assim, eu espero também que você me ajude com isso, que eu me mantenha sóbrio, que eu me mantenha reto num conceito simples, não de não mudar meus conceitos, minhas ideologias, mas de sempre estar escolhendo o lado menos injusto, o lado mais esclarecido, o lado mais racional, o lado que prejudique menos pessoas. Pronto. Prejudique menos, mais pessoas, né? Não confunda as coisas, menos com menos dá mais. Engraçado, né? Equação em português, né? Mas existe, eu acabei de fazer uma. E
Eu tinha um negócio para dizer. Ah, não, eu já falei sobre o Valdomiro Santiago, eu já tinha falado. É, que pena, eu esqueci um outro assuntinho. Um outro assuntinho. Mas, enfim, viver e se esclarecer, né? Voltando aqui ao cerne do que eu estava falando. Acho eu que... acho não, eu tenho certeza disso. Saber mais, se esclarecer mais, não torna a vida mais bonita. Torna a vida menos atraente. Quanto mais você sabe, menos romantismo você tem. Quanto mais racionalidade, quanto mais conhecimento sobre como funcionam as coisas, sejam elas abstratas ou físicas, menos deslumbrado você é. Eu já falei sobre isso. Isso é uma verdade. Isso é absoluto. Porque a gente percebe em muita gente esse saudosismo gigantesco de relembrar tempos de infância, de adolescência, de juventude, como uma coisa de que era bom naquela época e não é mais. Eu não troco uma sensação de conforto, de estabilidade, de equilíbrio causada pela ignorância por uma insegurança e angústia causada pelo conhecimento. Isso na minha cabeça é muito claro. O conhecimento sempre prevalecerá. Eu não vou fazer isso. Eu me abstenho de entender as coisas só por uma partezinha, aceitar um dogma que não me dá explicação alguma, só para que eu tenha um conforto. Não, cara, não. A gente tem raciocínio. E, até hoje, na minha cabeça, o conhecimento só trouxe benefícios a todos. A única coisa que ele é dolorido é que ele nos faz, novamente, nos movimentarmos, nos reinventarmos e partirmos para uma outra linha, até o próximo conhecimento, que fará com que a gente novamente se reinvente. A cada época você precisa virar a página e recomeçar. E realmente não é fácil. Eu estou chegando aos 50 anos, cara. Abrir mão do que eu adquiri e das certezas, principalmente, que eu adquiri, é uma coisa que eu tenho tentado fazer. Eu não tenho conseguido muitas vezes e algumas vezes eu tenho conseguido. Basta-me nesse momento saber da possibilidade de que as minhas certezas estão erradas. Ou elas podem estar erradas. Isso para mim, eu acho que é uma questão muito mais de me colocar no meu lugar, de não me achar grande bosta porque eu sei um monte de coisa, porque eu passei por um monte de coisa, mas também ao mesmo tempo de que tem mais a aprender, tem mais a saber, sabe? Me traz conforto, o conforto, vamos deixar assim, a incerteza me traz conforto, porque as possibilidades vão se alternando. Abrir mão da minha certeza a partir do momento em que uma nova verdade ou um complemento de uma verdade muda um contexto e um conceito, é para mim extremamente gratificante, porque tem mais a vir por aí. Se eu conseguir me manter assim, se eu conseguir manter minha mente, o corpo já está todo zoado mesmo, mas se eu conseguir manter minha mente nessa saudável renovação, nesse novo conceito que chega, nesse procedimento novo que nos ajuda a reinventar nossas relações, nosso entendimento, para mim tá bom, para mim vai fazer sempre a vida valer, o próximo dia, o próximo mês, o próximo ano, a próxima década.
as próximas décadas, né? O próximo cinquentenário. Eu só espero não dar trabalho demais, tá bom, filho? Mas se eu precisar da sua ajuda, eu espero colocar em você um amor suficiente para você poder me ajudar e não atrapalhar a sua vida também. Mas eu só penso assim nos últimos 5 anos, sem dúvida nenhuma. Talvez 6, porque inclui o período da gravidez. Eu realmente me coloquei numa linha de me reprocessar para ler com mais efetividade o mundo. E como eu faço isso? Falando comigo mesmo, como eu estou fazendo agora. Fingindo que eu estou falando com milhões de pessoas, ou com 2 ou 3, ou apenas com você, meu filho, não sei. Talvez nem com você. Me fez me reprocessar. Porque o mundo precisa ser mais entendido para que eu possa ajudar você. Você é minha razão. Você só vai entender quando tiver seu filho. E se eu te der bons valores, você vai ser um excelente pai, como eu tento muito e muito e muito ser um bom pai para você. Não, eu sei que eu sou um bom pai. Eu sei, com as minhas falhas, mas eu sei que eu sou um bom pai. É isso, gente. Tô chegando em casa, tô bem cansado, tô precisando dar uma relaxada mesmo. Vou ter que tomar banho, trocar de roupa aqui que eu tô um pouco molhado, mas não fiquei encharcado não. E o fim de semana vai ser aquele fim de semana de inverno mesmo. Vai ser um fim de semana gelado, com sol, céu relativamente limpo, mas vai ser gelado. Vai ser um fim de semana de mínima de 10 graus. Primeira vez, a temperatura provavelmente mais baixa desse ano. Mas vamos lá, amanhã eu tenho bastante para fazer, não vou sentir muito frio porque eu vou estar para lá e para cá. Beleza, minha gente? Felicidades a todos, curtam o seu fim de semana. A gente se vê ou se fala. Obrigado por me acompanhar no meu passeio. Beijo do gordo. Até mais tarde.